Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma atividade da Fundação Logosófica. A palestra de hoje tem como tema o caminho do autoconhecimento. Esse tema pode provocar diversos questionamentos. Quem já não se perguntou sobre como conseguir o mapa desse caminho? Que conhecimentos e recursos precisamos para realizá-lo? Como aproveitar bem essa experiência? Quem vai nos conduzir nessas reflexões é Ricardo Alvarez. Ricardo é de Santos, é engenheiro civil e empresário. É docente da Fundação Logosófica há 25 anos. É casado, tem 2 filhos que também são estudantes de logosofia e está esperando a chegada de sua segunda netinha, que nascerá na Espanha. Boa parte de sua família vive lá e não por acaso ele fez o caminho de Santiago. Com um olhar de investigador, ele vai nos apresentar um paralelo entre esses 2 caminhos. Eu espero que aproveitem bem essa experiência. Ricardo, eu deixo a palavra com você. Agradeço a presença de vocês, pela oportunidade que estão me propiciando em poder falar sobre logosofia. Sei que muitos que se inscreveram porque têm interesse de saber o que é logosofia e também de conhecer o caminho do autoconhecimento. Outros vieram por curiosidade, que foi da mesma forma que eu conheci essa ciência. E alguns vieram só para não perder a amizade, pessoal? Então, obrigado por vocês estarem aqui. Mas antes de falar sobre o caminho do autoconhecimento, eu vou trazer um pouquinho sobre o caminho de Santiago de Compostela. Esse caminho é um caminho milenar, por ele passa mais de 500 mil de pessoas todo ano, e na realidade não é um caminho único, São vários caminhos que saem de diversos países e se convergem todos para Santiago de Compostela, que fica no noroeste da Espanha. Há 3 anos atrás, eu fiz um trecho desse caminho com mais 3 amigos. Saímos de Astorga, onde tem essa seta vermelha no mapa, e percorremos por 11 dias 275 quilômetros. Foram diversas experiências que fiz e me observei vivendo várias sensações. Mas o que mais me chamou a atenção foi conhecer o motivo que levaram aquelas pessoas a realizar esse caminho. Não que elas andassem juntas, mas eu percebi que elas tinham a mesma forma de pensar e sentir. Então, eu dividi em 7 grupos. Dentre eles tinham os turistas que surgiam no sábado pela manhã e desapareciam no domingo depois do almoço. Da mesma forma que eles apareciam. Tinha os indiferentes, que estavam ali porque os seus amigos já tinham feito o caminho. E eles achavam que tinham que experimentar também fazer esse caminho. Mas eles não faziam ideia porque estavam lá. Para eles, estar ali ou estar numa praia era a mesma coisa. Tinha os pagadores de promessa, que foram lá para quitar as suas dívidas com a própria consciência. Tinha os crentes, porque acreditavam que completando o caminho, todos os seus pecados estariam perdoados e poderiam começar tudo novamente. Tinha os desesperados, porque já não sabiam mais onde buscar algo que pudesse preencher o vazio que eles sentiam em suas vidas. E o caminho era a última esperança. Tinha os atletas, que vinham geralmente de bicicleta para exercitar e testar os limites dos seus músculos, porque o caminho é muito duro. A gente percebe isso quando a gente encontra durante ele placas indicando que algumas pessoas morreram pelo caminho. E, finalmente, tinha o grupo dos investigadores, que é justamente nesse grupo que eu me enquadrei. Porque depois que eu comecei a estudar logosofia, tudo virou matéria de investigação e estudo para mim. Dentre esses vários tipos de investigadores, tinham aqueles que buscavam a mística do caminho, responsável pelas mudanças comportamentais das pessoas que fizeram ele. Tinham também os que buscavam uma fonte de renda, porque o caminho movimenta mais de 300 milhões de euros por ano. Outros buscavam desapego material, provando para si mesmos
que era possível viver só com o que coubesse dentro de uma mochila. Outros buscavam demonstrar a gratidão por tudo que recebiam por onde passavam. Tinham aqueles que buscavam reminiscências de vidas passadas, querendo identificar algo no caminho que pudesse unir os tempos das suas passagens por esse planeta. E tinham aqueles que buscavam despertar o seu lado criativo, escrevendo suas impressões sobre o caminho para poder transformar num livro depois. Mas o curioso é que durante os 3 primeiros dias, eu percebi que na minha mente haviam diversos pensamentos, muito barulhentos, querendo chamar minha atenção e me acompanhar naquela viagem. Eram pensamentos sobre o trabalho, sobre economia, política, futebol, enfim, eram vários pensamentos. Mas a cada dia que passava, aqueles pensamentos iam perdendo a força, porque eles não eram alimentados por pensamentos semelhantes aos que eu tinha na mente. E à medida que eles iam se calando, eu fui percebendo que haviam outros pensamentos de maior valor na minha mente, e eles poderiam ser meus companheiros de viagem. Aquela foi a primeira experiência consciente que eu fiz naquele caminho. Eu comprovei que era possível escolher com quais pensamentos eu queria passar o meu dia, e não ao contrário. Porque muitos daqueles que gritavam comigo no início da viagem não eram tão boas companhias para mim naquele momento. Essa prática eu utilizo até hoje. Todas as manhãs, quando levanto da cama, eu escolho com quais pensamentos quero passar meu dia. Isso faz uma grande diferença no final do dia. Mas essa não foi a primeira vez que fiz esse caminho. Há 6 anos atrás, eu fui visitar alguns parentes na Espanha e o meu filho Lucas ficou de fazer esse mesmo caminho, com o seu primo Miguel. Eles planejaram fazer 800 quilômetros de bicicleta em 11 dias, saindo de uma cidade chamada Roncesvalles, onde tem uma seta azul no mapa. Miguel tinha um compromisso em Santiago, que é onde ele morava, no dia seguinte da chegada deles no caminho. Então ele tinha a data certa para chegar, não podia se atrasar. E preparou tudo sozinho. Mandou para o albergue, nessa aldeia, né, Roncesvalles, as bicicletas e é importante salientar que os albergues, todo albergue tem a figura de um hospitaleiro. Essa pessoa é responsável pela organização e limpeza do albergue, de forma a garantir que as mochilas, bicicletas ou mesmo os peregrinos não fiquem mais que um dia em cada albergue. É para poder não transformar o albergue num depósito ou um hotel. Né? E qual que era a minha missão nessa história toda, né, do passeio dos dois ali, do caminho que os dois iam fazer? Eu tinha que pegá-los e levar só para o ponto de partida, para eles poderem começar. Entretanto, o Lucas, que é meu filho, perdeu o voo, por motivos profissionais, né? E por isso me ligou falando que não faria mais o caminho. Naquele momento, me vieram 2 preocupações. A bicicleta, que não podia ficar mais no albergue, e o compromisso que o Miguel tinha. Então ele não podia se atrasar. Então eu combinei com o Lucas para ele pegar o primeiro voo que pudesse e assim que chegasse, ligasse para sua mãe, que ela saberia onde eu estaria à noite, no que albergue eu estaria à noite, para poder nos encontrar. Tudo combinado, chegamos na aldeia, subimos na bicicleta e partimos viagem pedalando. Depois de percorrer 150 quilômetros em 3 dias, eu consegui entregar a bicicleta para o Lucas e me dirigi direto para Santiago. Não para acabar o caminho, mas para procurar um hospital. Porque eu não consegui distribuir os meus 105 quilos num banco do tamanho de uma lata de refrigerante e andar num caminho que é literalmente feito de pedras. Mas depois de tudo consertado, né, eu fui buscar o Lucas em Santiago, né, e fiquei esperando ele na Praça do Obradoiro, que é onde acaba o caminho. Então, eu tive a oportunidade de observar a chegada dos diversos peregrinos que tinham.
que estavam chegando pelo caminho, né? E eu não pude deixar de reparar que, quando adentravam aquela praça, caíam em prantos. Não pelas dores, mas pela felicidade de ter chego. Possivelmente porque eles não acreditavam que fossem capazes de completar a viagem. Possivelmente eles não acreditavam neles. Eu estou contando toda essa história para vocês porque, embora os caminhos de Santiago e do autoconhecimento tenham alguma similaridade entre os dois, existe algo que eles são muito divergentes. É que o primeiro, eu sei por onde eu posso começar de qualquer lugar, sei por onde ele passa e sei onde ele acaba, que no caso é na praça. Já o caminho do autoconhecimento, eu não sei onde ele começa, não sei por onde ele passa e nem sei por onde ele acaba, se é que ele acaba. Mas alguém pode se perguntar assim, peraí, Ricardo, quando eu falo de autoconhecimento, eu não estou falando de mim mesmo? Então você acha que eu não sei quem eu sou? Eu vou contar um segredo para vocês. Quando eu comecei a estudar logosofia, eu percebi que era mais fácil escrever 10 páginas sobre uma árvore que tinha na frente da minha casa do que uma única frase sobre mim. E o que é que eu tenho que conhecer de mim que eu ainda não conheço? Não seria importante, por exemplo, conhecer esses pensamentos que nos acompanham e nos escolhem para ser nossos companheiros do dia a dia? Ou então, conhecer os recursos que temos disponíveis na nossa mente e aprender a utilizá-los em todo o seu potencial? Vocês já pensaram em conhecer o próprio espírito? Não esse da avó que faleceu, mas o nosso próprio espírito, esse que nos acompanha e que já passou por diversas experiências nesse mundo? Já imaginaram quanto ele tem para nos ensinar? Esses conhecimentos que ele já adquiriu nas diversas etapas de vida conscientemente vividas? Vocês sabiam que nós temos uma herança de conhecimentos que estão guardadas na nossa consciência, mas que a gente não consegue acessar porque as nossas faculdades da mente, da inteligência, estão travadas? E não seria interessante também saber, por exemplo, por que às vezes sentimos mais afinidade e simpatia com um amigo do que com alguém da própria família? Ou por que tem lugares que frequentamos e nos sentimos bem e outros a gente não tem a menor vontade de entrar? Por que isso acontece? Alguma vez já se perguntaram de onde nós viemos, para onde nós vamos e o que a gente veio fazer aqui? Olha, é interessante porque uma coisa é certa. Quem anda por esse caminho tem a oportunidade de conhecer muitas coisas ao longo dele. Agora, por que chama caminho? Para que serve um caminho? Não seria para ligar dois pontos? As pessoas que procuravam os templos iniciáticos do autoconhecimento no Antigo Egito eram chamadas pelos hierofantes de estrangeiros. E por que estrangeiros? Porque eles saíam, na verdade, porque eles saíam do lugar que eles eram para chegar no lugar que eles não eram. Isso também não é um caminho? Eles não eram daquele lugar. Por isso eles eram considerados estrangeiros. Tem um axioma em logosofia que pode ajudar nesse entendimento, que ele diz o seguinte: quem quiser chegar a ser o que não é, deverá principiar por não ser o que é. Vou repetir. Quem quiser chegar a ser o que não é, deverá principiar por não ser o que é. Mas para facilitar a compreensão desse axioma, a gente pode refletir da seguinte forma: quem quiser chegar a São Paulo tem que sair de Santos. Quem quiser emagrecer
deverá deixar de comer além do que necessita. Quem quiser ser paciente, deverá deixar de ser impaciente. Percebem que isso é um caminho? Que a gente sai de um lugar para chegar no outro? Ou que a gente sai de um estado, de uma modalidade e caráter, para chegar em outro estado, outra modalidade e caráter? Só para conceituar, caráter, a gente pode dizer que é tudo aquilo que está impresso na nossa psicologia pelos pensamentos que nos acompanham. Esses traços psicológicos são análogos com os traços físicos que um artista retrata numa caricatura, quando ele exalta aquilo que já é exagerado na fisionomia da pessoa. Por exemplo, o nariz, uma orelha, uma boca, enfim. Alguns pensamentos nos atribuem características tão marcantes na nossa psicologia que, às vezes, até perdemos a nossa identidade para esses pensamentos e passamos a ser o próprio pensamento. Quem já não presenciou, por exemplo, alguém dizer assim: "Ih, lá vem o impaciente"? Isso porque esse ser passa a não ser mais reconhecido pelo seu próprio nome, mas pelo pensamento dominante maior que atua livremente na sua mente. Isso vale para o preguiçoso, para o bagunceiro, para o mentiroso e por aí vai. Percebem que não é uma característica física, mas que a gente pode enxergar com os olhos físicos? Quem faz esse caminho vai aprender a enxergar esses pensamentos atuando em nós e nos outros também. Mas para fazer esse caminho, precisamos respeitar as suas leis. Na realidade, todo caminho tem leis. Por exemplo, no caminho de Santiago, os albergues só aceitam peregrinos da meio-dia às 22 horas. E quando for 8 horas da manhã, não pode ter mais ninguém dentro do albergue, que é quando começa a higienização para a próxima turma que vai chegar poder dormir num ambiente limpo e higienizado, evitando alguém que fique doente. Já as leis do caminho do autoconhecimento não são essas, lógico, mas elas têm a mesma função. E qual que é a função das leis? Para que elas servem? Na descida da Via Anchieta, que sai de São Paulo no sentido a Santos, tem uma curva chamada Curva da Onça. Essa curva tem uma placa que diz que a velocidade máxima permitida para fazer a curva é 50 km por hora. Mas eu tenho o livre-arbítrio de fazer aquela curva a 150 km por hora, não tem? A placa não vai pular na frente do carro e falar assim: não, para aí que você só pode passar 50 km por hora. Não, não vai fazer isso. Aquela placa, ela representa a lei. E essa lei quer dizer o seguinte para mim: ô Ricardo, até 50 km por hora eu te protejo. Acima disso, fica por sua conta e risco. Então, as leis têm o objetivo de nos proteger e não de nos punir. Dentre as diversas leis universais que estudamos em logosofia, existe uma em especial chamada lei de evolução. E o princípio da lei de evolução diz o seguinte: não existe evolução sem câmbios. Posso comprovar isso. Observa no campo tecnológico quanto evoluímos. Quase tudo o que conhecemos hoje não existia 100 anos atrás. E já repararam que essas mudanças materiais e tecnológicas vieram sempre para nos facilitar a vida? Só que, quando falamos de mudanças pessoais ou comportamentais, isso incomoda muita gente. Mexe com o nosso ânimo e gera conflitos internos em nós. Eu acho que eu vou fazer um pedido agora para vocês, que pode parecer um pouco estranho, mas é que eu vou precisar que vocês façam isso. Eu preciso que vocês mudem de ambiente para continuar ouvindo essa palestra. Então, por exemplo, quem estiver na sala agora, eu preciso que vá para o quarto. Quem estiver no quarto, vai para a cozinha. E quem estiver na cozinha, vai para a sala.
Eu vou dar alguns segundos para vocês, tudo bem? Pode fazer a mudança. Muito bem. O objetivo dessa experiência é para que vocês observassem as reações que ocorreram no interno de vocês. Sabe por que isso ocorre? Porque estamos acostumados com o igual, com o constante e com o automático, com os hábitos. Já perceberam que sempre estamos fazendo tudo da mesma forma? Eu tenho quase certeza que ninguém se mudou de ambiente. Só os mais obedientes, vou falar assim. Mas o objetivo dessa experiência é justamente verificar essas reações psicológicas que ocorreram dentro da gente. E sabe por que a gente reage? Porque tudo aquilo que tira a gente do nosso hábito nos incomoda. E por que acontece isso? Porque quando a gente sai do hábito, a gente é obrigado a pensar para fazer as coisas. E tudo, só que a gente procura economizar energia e não faz e procura trabalhar de forma a não mudar a nossa rotina. Então tudo vai se petrificando até virar verdade para nós. A gente vai fazendo sempre a mesma coisa da mesma forma até se transformar num hábito. E quando alguém tenta contrariar essas pseudo-verdades que elas vão se tornando na nossa vida, quando a gente vai petrificando elas, vai conseguir arrumar uma baita confusão com a gente. Eu tenho um amigo que me contou que logo depois que se casou, por pouco não acabou o casamento, por causa do tubo da pasta de dente. Isso porque ele achava que a esposa tinha que apertar a bisnaga na ponta da pasta, da ponta da bisnaga. Só que ela apertava no meio e aquilo incomodava muito ele. E para mim era estranho quando ele falou que ele estava quase separando, né, por causa disso, porque eu falei, pô, mas acabou de fazer as juras de amor, né? Estava acabando de sair da lua de mel e já estava querendo chutar tudo do alto por causa da bisnaga da pasta de dente. Não tem sentido isso. Mas na realidade, o que ele não sabia é que o problema dele não era a pasta de dentes, mas o que ele não tinha ainda se adaptado a essa nova vida a dois. Ele não tinha feito os câmbios ainda na vida dele para poder estar vivendo a dois. E por isso que muitos se separam, porque querem continuar se mantendo na mesma condição inicial, que é de solteiro, impondo que as mudanças ocorram somente na outra parte, nunca nele. Mas não querer modificar o que já estamos acostumados, né, é uma coisa natural, porque assim a gente não gasta energia. Por isso transformamos tudo em rotina. Já perceberam que todos os dias, quando nos levantamos, praticamos o mesmo ritual, fazendo tudo da mesma forma? Eu posso até arriscar dizendo que bebemos o café na mesma xícara todos os dias. E preparamos ele da mesma forma, colocando primeiro o café ou leite, ou vice-versa, e na mesma quantidade, e sentando no mesmo lugar da mesa, no mesmo horário, não é isso? Agora, eu pergunto para vocês, se dá para realizar o caminho do autoconhecimento se eu não quero sair da minha posição inicial? Será que é possível? E também não dá para fazer o caminho como eu fiz há 6 anos atrás, isso é, subir numa bicicleta e sair pedalando sem saber para que lado ficava o meu destino. Isso também não é correto. Quem quer viajar precisa se preparar antes, saber para onde vai, por onde vai passar e o que deve levar na sua mochila. Raul, como é conhecido o autor dessa ciência logosófica, deixou um mapa para que pudéssemos fazer essa viagem transcendente. Nesse mapa, ele traçou um caminho que devemos percorrer. E para a gente não se perder, ele colocou alguns portais por onde devemos passar. Assim, dá para saber se estamos andando no caminho certo ou não. O primeiro portal que ele colocou se chama Sistema Mental. Mas o que é o sistema mental?
Eu sabia que tinha um sistema circulatório, um sistema respiratório, um sistema digestivo, nervoso, etc. Mas eu não tinha a menor ideia que eu tivesse um sistema mental. E se eu nem sabia que tinha esse sistema mental, como eu podia saber como é que ele funcionava? Se é que ele funcionava? Talvez por isso eu nem soubesse que ele existia, porque ele não funcionava. Mas voltando aos portais, é importante saber que para abrir, para a gente poder adentrar nesses portais, eu vou precisar de duas chaves. Mas essas chaves já estão conosco. A primeira chave se chama estudar, mas não como estudamos na escola para passar de ano. E a segunda chave é pensar, que é muito diferente de pensamento, porque a maioria dos pensamentos que frequentam nossa mente não foram criados por nós. Quem quiser saber, quem quiser fazer uma experiência, por exemplo, e comprovar o que eu estou falando, basta anotar num caderno todos os pensamentos que passaram na sua mente durante o dia. E vai verificar que a maioria não foi criados por nós. E falar a verdade, a gente não conhece nem a origem deles. Bom, mas agora que a gente já sabe que existe um mapa do caminho, que existem portais e que as chaves estão comigo, só falta saber como caminhar de forma segura e não como eu fiz quando eu subi na bicicleta e fui parar no hospital lá em Santiago. Né? Esse mestre de sabedoria, ele vem ensinar como fazer esse caminho de forma segura. Segura porque ele nos assegura que vamos chegar nesse mundo mental e penetrar nos locais mais recônditos da mente. Ele chama esse preparo de método. E o método é como devemos fazer o caminho. E qual é a primeira coisa que ele nos orienta em como fazer o caminho? Pois é, essa eu vou ficar devendo. Isso eu não vou conseguir contar para vocês, porque levaria muito tempo. E esse tempo nós não temos. Mas, em compensação, eu vou trazer uma reflexão que vai ajudar muito a decidir se vão querer ou não fazer esse caminho. Há poucos meses atrás, eu fiz esse exame aí que está na tela, de DNA, que apresentou todo o percurso que o meu sangue fez nesse planeta. O DNA é o responsável pela transmissão das características genéticas do ser físico, transmitidas pelo sangue, e determina, por exemplo, a cor dos olhos, da pele, do cabelo, fisionomia. Então, olhando o mapa, percebem por quantos lugares o meu sangue já passou até chegar aqui nessa sala virtual? É lógico que o de vocês também passou por diversos lugares. Mas já pensaram por quantas guerras, fome, doenças, misérias ele teve que passar para chegar até aqui? E para que serviu tudo isso? Por que os nossos antepassados tiveram tanto sacrifício para manter a nossa linhagem até chegar aqui? Não seria justamente para que pudéssemos melhorar a nossa herança genésica e acumular novos conhecimentos na nossa consciência? Mas o que é herança genésica? Pois eu sabia, por exemplo, que eu tinha herdado um terreno do meu pai lá em Jarinu. Mas isso é uma herança material. Eu também sabia que tinha herdado a careca do meu avô. Mas isso é uma herança genética. Eu não tinha a menor ideia que eu também tinha recebido da minha família uma herança genésica. A herança genésica é a herança psicológica que carregamos pelo sangue imaterial. É como se fosse o mesmo sangue, né, desse que a gente faz o exame do DNA, só que ele é um sangue imaterial. Quem nunca escutou, por exemplo, alguém falar assim: nossa, essa criança é nervosa que nem a avó. E a criança às vezes nem conheceu a avó. Ou então, fulano tem o tino da família para negócios. E o fulano não sabe de onde veio essa facilidade toda que ele tem para negócios. Nesse DNA psicológico, vem muitas coisas e de muitos lugares para trás, né, que devem ser descobertos. Por isso nascemos com algumas aptidões que desconhecemos a origem.
que devem ser investigadas, principalmente pela criança, nas crianças, na realidade, né? Porque elas estão se descobrindo, né? Então, às vezes a criança tem aptidões que a gente tem que investigar para saber de onde vem. Se ela tem aptidão para alguma coisa, como artes, enfim. Mas além dessa herança psicológica, temos também outra herança, que para mim é a mais importante. É a herança que cada um vai construindo ao longo dos ciclos da sua existência física aqui nesse planeta. Essa herança, ela é construída com os conhecimentos atemporais, como, por exemplo, a matemática, a música, e todas as verdades divinas que vamos experimentando e comprovando ao longo da nossa vida, pelos ciclos de existência que elas foram passando por aqui. Agora, olha que coisa interessante a gente refletir, né? Quando a gente vê esse mapa aí e observa todos os lugares que a gente pode fazer até essa especulação, né? Por exemplo. Mas a gente sabe que o espírito não é a primeira vez que passa por aqui. Se ele tivesse feito esse caminho, que isso não dá para confirmar, mas a gente pode refletir que ele passou por diversas épocas da humanidade. E será que a gente não pode se perguntar, né, se ele nunca teve já diante desse caminho? E quantas vezes ele se deparou com esse caminho e não deu um só passo? Ou quantas vezes ele foi enganado e seguiu por outro caminho, que não é esse verdadeiro? Ou fizeram até ele acreditar que ele não seria capaz de fazer esse caminho? Por isso, antes de eu me despedir, eu gostaria de fazer um convite a todos vocês. O mesmo convite que me fizeram alguns anos atrás, quando assisti a minha primeira palestra de logosofia. Não deixem passar essa oportunidade de conhecer a si mesmos. E como é que se faz isso? Eu vou deixar que o próprio autor responda para vocês como ele respondeu para quem estava numa sala, né, em abril de 1960, lá em Buenos Aires, assistindo a sua palestra. Ele diz o seguinte: para avançar no caminho do autoconhecimento, é necessário retirar as pedras que obstruem o caminho e também todas as pedras que cada um leva na sua mochila de empenhado viajante por essas terras. Essas pedras são os pensamentos petrificados que impedem a entrada dos pensamentos que haverão de ajudá-lo a reabrir seu processo ante a Deus e edificando uma vida melhor. E, se alguém ficar com alguma dúvida sobre o que eu disse nesta noite, desde já, me ofereço para livrá-lo dela na primeira oportunidade. Obrigado a todos pela paciência. E agora eu vou deixar a Ana Maria dizer onde pegar o ticket para fazer esse caminho, ou para quem quiser também conhecer um pouco mais sobre a logosofia. Obrigado. Bom, nós agradecemos a presença de todos e lembramos para os que se interessarem em pegar o ticket, como o Ricardo falou, começar a fazer esse caminho de uma forma mais consciente. Na próxima semana vai ter início a nova edição do curso virtual de informação sobre a ciência logosófica. Ele é composto de 3 encontros de 1 hora, sempre às terças-feiras, às 19h45. O curso começa nessa próxima semana, dia 1º de setembro. Ele é gratuito e a inscrição é pelo Simpla, mas quem tiver dificuldade pode entrar em contato com o WhatsApp que está indicado nesse convite. A gente vai ter um grande prazer em receber todos vocês. Tenham todos um ótimo final de semana e até a próxima.